E boa noite, mais uma segunda-feira, nós juntos aqui, vamos começar nossa live. Hoje tem algumas perguntas difíceis para responder, mas tudo bem com você? Como é que tá? De onde você fala? Vai conversando aí comigo, vamos bater esse papo, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Valquíria Lobo, eu trabalho com adolescentes faz mais de 20 anos, trabalho voluntariamente como chefe de escoteiros. Olha só, chefe Luizana. Chefe Rose, bem-vindas, minha querida, bem-vinda, minhas queridas, sempre acompanhando, sempre me prestigiando. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz da gente poder se encontrar pelo menos um pouquinho por aqui, viu? Muito obrigada. Como eu estava dizendo, eu trabalho com adolescentes há mais de 20 anos, já tenho 3 netos, apesar desse carinha de anjo, né? Brincadeira, mas é que eu tive o meu filho mais velho muito cedo, meu filho mais velho já tem 31, a mais nova tem 18, então eu aprendi algumas coisas que, se eu pudesse ter uma máquina do tempo e voltar atrás e fazer tudo diferente com o Thiago, eu faria, mas a gente sabe que isso não é possível, né? Então o que eu faço? Procuro fazer melhor daqui para frente e procuro dar as dicas para aquelas pessoas que estão vivendo no meu passado, né? Na fase de se descabelar com os filhos adolescentes, que é aquela coisa assim, é o, é o céu e o inferno ao mesmo tempo, né? Quem é mãe de adolescente sabe bem do que eu estou falando, é um desafio. Eles tiram a gente do sério, deixam a gente com muitas dúvidas, né? A gente fazia de tudo quando era criancinha e éramos o centro da vida deles e de repente vem a nave espacial, abduz e leva nosso filhinho embora, e a gente fica sem saber muito bem o que fazer às vezes, né? Então estamos aqui para curtir um pouco, discutir, trocar ideias, tá bom? Pode ir conversando aqui comigo, eu estou vendo aqui as conversas de vocês. Olá, chefe, boa noite. Vamos aproveitar e aprender mais um pouquinho. Obrigada. Obrigada eu, minha querida. Eu que sempre aprendi muito com você também, viu? Dá beijo para a turminha, tá? Então vamos lá, gente. A primeira pergunta de hoje foi de alguém que me chama de chefinha. Chefinha, boa noite. Perguntinha, risos. Olha, a mensagem que a minha filha me mandou, aí entre aspas, né? A mensagem da filha. Tem hora que eu tô de boa, tem hora que eu odeio todo mundo, até eu. E, e, e ela perguntou, por quê? Por que isso acontece? Eu não soube responder. Será que você pode me ajudar? Desde já agradeço. Ah, eu que agradeço, viu, por sua pergunta. E é bem isso que eu estava falando antes, né? Eles têm umas coisas que deixam a gente de cabelo em pé, a gente não sabe muito bem o que fazer. E, na verdade, a gente fica de mãos amarrados, não sabe direito, porque é uma. Eles têm umas reações, eles têm umas posturas, umas atitudes que desconcertam a gente. E por que que isso acontece? Existe um fenômeno que está acontecendo no cérebro dos nossos filhos na fase da adolescência, que judia demais deles, né? Eu costumo dizer que é uma TPM eterna, porque a gente tem TPM uma vez por mês, algumas pessoas duram um pouco mais, outras um pouco menos, mas os adolescentes não têm uma época do mês, é a vida toda, né? A adolescência é praticamente toda. Não toda, mas boa parte dela, principalmente assim na, na puberdade, né? E tem hora que eles ficam muito irritados, tem hora que eles estão assim, intratáveis, né? Às vezes eles são até injustos, magoam a gente, não é assim? Vocês já sentiram isso? Eu já me senti muito injustiçada, sabe? Já me senti assim, poxa vida, eu não merecia. Eu senti assim, eu não merecia esse tratamento do meu filho, porque a gente se esforça tanto, a gente se dedica tanto, né? Faz tanto por eles, a gente quer dar para eles tudo que a gente não teve, às vezes até exagera, né? Mas sempre com amor. Ah, Suzy Mello por aqui também, minha linda, que bom que você está aqui, obrigada, viu? Então, e na verdade o que acontece é o seguinte, essa moça, né? Essa moça que falou para a mãe dela, às vezes eu tô de boa, e ao mesmo tempo, de uma hora para outra, eu odeio todo mundo, inclusive a mim mesma. Na verdade, ela está sofrendo daquilo que eu brinco chamando de TPM. É que existe mesmo todo um processo no organismo do ser humano na fase da adolescência, que é uma oscilação.
muito brusca e picos, assim, sabe, de altos e baixos, de todos aqueles neurotransmissores que são, né, a gente chama de hormônios, né, que vão se alternando dentro do cérebro do adolescente. Eu gosto de imaginar o cérebro assim como uma bruxinha, sabe? Que tem ali um caldeirão e vai fazendo uma poção mágica e de repente ela joga um monte de serotonina lá dentro. Serotonina é um dos hormônios que faz você se sentir bem, sentir prazer, né? Então aí a criança, o jovem fica alegre, suziante, como disse a mocinha, de boa, eles ficam de boa, né? E de repente joga ali um monte de cortisol ou sequestra um pouco desses neurotransmissores positivos, né, como a serotonina, ocitocina, né, e eles ficam quase como se estivessem em depressão, né, mas não é depressão. Eu sempre procuro deixar bem claro aqui no canal que, assim, existe sim casos de depressão de verdade, que é aquela doença mental, né, que a pessoa realmente precisa de cuidados de um psicólogo, de um psiquiatra, né, mas nem toda tristeza de depressão, né, que vem, às vezes a gente fica. Gente, está sinalizando aqui para mim que está com algum problema de sinal. Sinaliza para mim, por gentileza, se já voltou ao normal. Alguém fala aí para mim. Eu vou continuando aqui, tá bom? Mas, por favor, se puder, sinaliza para mim se você tá recebendo. Aqui está dizendo que está acesso à internet normal, mas outro sinal aqui está me dizendo que está tentando reconectar. Então, eu estou meio sem parâmetros aqui, sem saber se está recebendo ou não. Comunica para mim, tá? Bom, mas voltando, minha amiga que está tentando responder para a filha, né? Por que que às vezes ela tá de boa e às vezes ela odeia todo mundo? E às vezes eles falam pra gente assim, né? Te odeio, e bate a porta, pá! E na verdade, esses processos, eles são normais, isso acontece mesmo na adolescência. E eu costumo dizer que nós pais, o melhor que a gente pode fazer é amar a si mesmo. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento, né? Quando a gente percebe que a gente está mais equilibrado, está menos estressado, menos irritado do que a outra pessoa com quem a gente está se relacionando, mesmo que seja o nosso filho, é interessante que se a gente tem essa lucidez, a gente tente ser o ponto de equilíbrio, a gente ser aquele ponto que, aquela que deixa passar algumas coisas, não faz tanta questão de ficar querendo tudo a ferro e fogo naquele momento, né? Não há falta de respeito é uma coisa que a gente não deve admitir, mas até essa conversa, ela deve ser tomada de uma maneira diferente. Ainda estou sem receber informação aqui, gente, se vocês estão me ouvindo, fala que para mim estão conectados, estão recebendo a transmissão. Vamos ver quem me responde aí. Bom, então, como eu falei, isso daí tudo são oscilações hormonais. O que que eu te recomendo? O que que você pode falar para sua filhinha? Explica isso para ela, tá? Fala para ela própria pesquisar. Por que os adolescentes alternam tanto de humor? E ela vai encontrar respostas desse tipo. Muitas universidades ao redor do mundo inteiro, nas últimas décadas, né? Eles têm conseguido fazer pesquisas mais modernas, mais elaboradas, né, que conseguem verificar o que que acontece no cérebro do ser humano enquanto o cérebro está funcionando. Então é muito interessante porque eles conseguem mapear qual área do cérebro acende, dependendo da situação. Então, cada vez mais os cientistas estão conseguindo responder essa pergunta, tá? E na maioria das vezes,
isso pode, aparentemente, é até sem razão. E sua própria filha não entende muito, né, por que que acontece assim. Mas o que que a gente pode fazer? É a mesma coisa quando a gente está na TPM, né? A gente pode pedir compaixão das pessoas que nos rodeiam, né? A gente pode a gente mesmo tentar se controlar. A gente que eu digo, nesse caso, é o jovem. É que eu estou fazendo uma analogia, né, uma comparação entre a nossa TPM feminina, né? E essa condição oscilante do temperamento, não, das reações, dos comportamentos dos jovens, né? Tem dessas alterações tão bruscas, né? De humor, que tem hora que tá de boa e tem hora que tá odiando o mundo inteiro e até se odiando, né? Então, fazendo essa comparação, como que nós, mulheres, sobrevivemos a uma TPM? A gente conta com a compreensão e com a parceria, né, das pessoas que nos rodeiam. Aqui em casa, por exemplo, tenho um acordo com meu marido. Sofro de TPM, quando eu estou com TPM, gente, a pessoa me fala bom dia, aquilo me irrita. É profundo, é uma coisa dolorida, é difícil de controlar. Se bem que depois que eu comecei a meditar, já faz algum tempo que eu estou meditando, eu tenho sentido cada vez mais facilidade de lidar. E olha, eu sou capaz de dizer para vocês, pensando aqui agora, eu vou até prestar mais atenção. Mas eu tenho a impressão de que a minha TPM diminuiu. Pelo menos nos últimos meses eu tenho sentido menos essa irritação. E eu atribuo isso à meditação, né? Então, de repente, é uma boa você sugerir ao seu filho adolescente que procure se informar, procure praticar algum tipo de meditação. Não precisa ser aquelas meditações que tem fundo religioso oriental, nada disso. Tem várias linhas, sabe? Inclusive uma que é muito isenta de qualquer relação religiosa, que é a mindfulness. Mindfulness quer dizer atenção plena. E atenção plena é um exercício. Eu costumo dizer que é assim, do mesmo jeito que a gente faz higiene bucal, a gente toma banho, arruma o cabelinho, a gente também deve cuidar de outras partes do nosso corpo. A gente bebe bastante água, não é para fazer bem para o nosso organismo, não é? A gente não faz essas coisas, a gente faz exercício físico, tudo isso para quê? Para manter o organismo da gente em forma, não é? Então, da mesma maneira, aí a Rose está falando, sim, sim, a meditação é perfeita. Estamos meditando juntas faz tempinho já, né, Rô? Mais de 5 meses e a gente sente a diferença, né? Então, a meditação é como se fosse uma higiene mental. Da mesma forma que a gente faz a higiene corporal, dá para fazer também a higiene mental. E isso ajuda demais, tá? Para a pessoa ter o autocontrole. Tem um outro vídeo que eu fiz no YouTube, falando como ajudar seu filho a lidar melhor com as próprias emoções dele, né? Lá eu dou umas dicas bem legais, dou um passo a passo bacaninha. Se você quiser, procura lá no YouTube, youtube.com/c de canal, barra Valquíria Lobo, com W e K, igual tem aqui, tá bom? Tem umas coisas bem bacaninhas que podem te ajudar lá, tá bom? Então é isso, tá? A alteração hormonal é o que causa essa oscilação de humor. O que a gente pode fazer é a gente, né, ter um pouco mais de paciência. Quando perceber que o jovem está irritado, evitar um pouco, sabe, aquelas, aquelas DRs, né? Aquelas conversas difíceis. Tenta ser um pouquinho mais maleável. Sabe assim, quando a gente pega um pouco mais leve, a gente fica com dó da pessoa? Não confunde da gente deixar de colocar limites ou deixar de exigir respeito, não é isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando da gente ser parceiro, de naquele momento em que ele tá mais irritado, em que ele tá mais para baixo, em que ele tá com mais dificuldade de lidar com as suas próprias emoções, a gente pegar um pouco mais leve, deixar aquela conversa séria, aquele puxãozinho de orelha para depois. Não precisa ser na hora que a pessoa tá mal, porque a tendência
é que essa conversa não acabe muito bem, você concorda? Então, por que que a gente não espera um pouquinho, respira fundo, sai de perto um pouquinho, deixa ele um pouco com os próprios pensamentos, e aí quando ele estiver mais calmo, a gente chega e conversa a respeito do que tem que conversar, até já dá mais algumas orientações, dá colo, gente, dá colo, porque é muito sofrido, né? Esse não saber, eu lembro uma vez quando eu fui, quem me acompanha sabe que quando eu tinha 12 anos, eu tentei suicídio uma vez, mas foi assim, é uma série de situações que eu tinha em casa, inclusive aquele assédio, né, do meu padrasto, vocês lembram dessa história, que eu fui minha mãe me levou ao psicólogo e eu lembro muito bem, eu tinha 12 anos e eu lembro muito bem de estar falando para ele que às vezes era muito confuso, porque eu não sabia, em alguns momentos eu achava que eu era linda, maravilhosa, em outros momentos eu achava que eu era um patinho feio, e que isso era muito difícil de lidar, né? A gente, quando é adolescente, ainda não deu tempo da gente descobrir como se autoconhecer, de saber como lidar conosco mesmo. E é muito confuso, é muito difícil, né? E aí, de repente, vem aquele dia em que a gente já está com esses hormônios castigando a gente, aí vem a mãe e dá uma bronca, e vem o pai e impede alguma coisa e dá algum castigo, aí vem o crush e dá um fora, e vem a melhor amiga e também não está bem e dá uma patada, e aí o mundo fica difícil, né, de lidar. E se a gente puder ajudar o serzinho que a gente mais ama, né, a passar por essa situação com um pouco mais de doçura, um pouco mais de compreensão, na verdade, né? Um dos pilares que a gente tem para lidar melhor com os nossos filhos é conhecimento, né? E saber que eles estão nesse momento com dificuldades de lidar com as emoções, se a gente puder escolher os momentos de conversar direito com eles, né? Nos momentos em que não há aquela angústia, aquela raiva, aquela irritação que fica oscilando no coração deles, né? Aflora de repente, a gente só tem a ganhar e eles também, tá bom? A Daia Teixeira entrou. Bem-vinda, querida. Obrigada por estar aqui, viu? Vamos lá, deixa eu ver outra perguntinha. Ah, querido, então eu espero que, né, perguntou por que que isso acontece, né? Por que que tem hora que eu tô de boa e tem hora que eu odeio todo mundo? É por isso, tá? As oscilações hormonais, isso é normal, é comum. E o que a gente pode fazer é ajudá-lo a se autoconhecer, a ter um pouquinho de compaixão, e a meditação também é uma super dica, tá? Bom, a outra pergunta, quem me fez foi um professor, na verdade foi um chefe escoteiro, e ele disse que uma vez um pai perguntou para ele, e ele queria saber como ajudar. A pergunta do pai foi o seguinte: como posso ajudar meu filho a lidar com os preconceitos de gênero pela escolha que fez? Gente, se eu interpretei bem essa pergunta, o que esse chefe estava me perguntando é como ele pode ajudar um pai que, graças a Deus, né, aceitou a manifestação, né, do seu próprio filho, que talvez seja homossexual, e quer ajudar o filho a lidar com os preconceitos que fatalmente ele ainda vai enfrentar na vida, né? E eu penso o seguinte: primeiro, se o próprio pai já está preocupado com isso, esse pai não imagina, ele não tem ideia do quão privilegiado seu filho já é. As pessoas que me conhecem ou que me acompanham mais aqui no canal sabem que minha mãe tem combatido, né, tem lutado contra a depressão há vários anos, há mais de 15 anos ela tem depressão, e agora ela está fazendo um tratamento intensivo no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, e esse tratamento é uma semi-internação. Ela passa o dia todo lá em atividades no hospital psiquiátrico e volta para casa, dorme em casa, né? Então eu a levo todos os dias cedinho, ela chega lá às 7h30 da manhã, fica até às 3 da tarde,
depois ela volta para casa. E lá tem muitas pessoas que eu percebo, é assim, gente, não tem um estudo científico em cima disso, é a minha percepção, tá? O que que eu percebo? Eu participo de vários grupos sociais, né? Participo da turma da academia, né, o estúdio de dança, o grupo escoteiro, alguns grupos de religiosos, né? E assim, os vários grupos, tem aqui a vizinhança, né? A gente tem vários grupos sociais dos quais a gente participa, né? Grupo profissional e tudo mais. E assim, olha, a minha percepção é que lá no hospital psiquiátrico tem uma proporção muito maior de homossexuais do que eu percebo nos outros grupos sociais. Na escola, na faculdade, no trabalho, no grupo escoteiro, na igreja, na vizinhança, na família, né? Sempre tem uma pessoa homossexual, mas eu percebo que lá no hospital parece que a proporção é maior. E o que a gente percebe, eu estou falando como leiga, tá? E essa é apenas a minha percepção, eu posso estar enganada, mas o que eu percebo é que existe um grande problema psicológico que essas pessoas enfrentam, e assim, pela minha experiência de ver o que está acontecendo, eu tenho a impressão de que a maior parte desse sofrimento, né, desse adoecimento que acontece nessas pessoas é por falta de aceitação da própria família. A própria família é a primeira a demonstrar preconceito, a romper laços afetivos, a querer proibir, a não compreender. Olha, o Jafé está aqui, boa noite, boa noite. Marta Andréia Silva, obrigada por terem vindo, viu? Então, assim, eu percebo que eles sofrem preconceito, sim, e a maioria deles sofrem dentro da própria família, dentro do núcleo familiar, assim, mais próximo. Os pais, a mãe, o pai, os avós, né? Eu conheço pessoas muito queridas, né? Que a avó que sempre foi um ícone, né? Um pilar, assim, na família, uma pessoa que sempre participou muito da vida desse jovem que eu conheço, quando soube que o jovem era homossexual, porque muita gente fala assim, né? Opção sexual não é opção, né? O pessoal que tem essa definição, eles dizem, olha, se eu pudesse escolher, talvez eu não fosse homossexual, porque a gente sofre muitos preconceitos, a gente tem muitas dores, muitos problemas que as pessoas que são hétero não enfrentam tanto. Então, às vezes, não é uma escolha. E eu acredito nisso, tá? Eu não acredito que seja escolha, não. Eu acho que a pessoa. Não vamos entrar aqui em porquês, porque é uma coisa bem profunda, né? Eu tenho minhas crenças, a maneira como eu vejo é assim: eu procuro ter empatia pelas pessoas, tá? Eu sou mulher, eu gosto de homem, tá? Mas e se de repente todo mundo viesse falar para mim que eu gostar de homem é errado, que é uma doença, que é sujo, que é nojento, que é, é, que é contra Deus, como será que eu me sentiria? Porque o fato das pessoas falarem isso para mim não muda meu sentimento. Eu gosto do meu marido, sou apaixonada por ele. As pessoas falarem para mim que eu gostar dele é errado, não vão fazer com que eu mude meu sentimento. Mas se todo mundo ficar falando isso para mim, o que pode acontecer é de eu começar a questionar a mim mesmo, de eu começar a ter a minha autoestima abalada. E isso, num processo ao longo da vida, pode sim gerar até um problema de saúde mental, né? Então, quando eu digo que se o pai está preocupado em ajudar o próprio filho a enfrentar os preconceitos que ele vai sofrer ao longo da vida, eu posso te dizer que 50% ou mais, talvez mais, dos problemas que seu filho pode vir a ter já estão resolvidos. Porque a base mais importante, o que causa maior sofrimento, porque geralmente é na adolescência que
essas manifestações aparecem, né? E é quando ele está menos hábil, ele ainda não sabe quem é ele, todos os adolescentes ainda estão descobrindo, né? Como é que se lida com o seu próprio eu. Imagina aqueles que, além desse conflito comum a todos os adolescentes, de não saber quem são, ainda tem essa questão de ser diferente, de gostar de um gênero que a sociedade toda cai de pau falando que está errado, que é feio, que é sujo, que é nojento, confundem é, 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 homossexuais com como se diz, promíscuos, acham que quem é homossexual está mais propenso a adquirir doenças sexualmente transmissíveis do que os héteros, e isso tudo é mito, não tem nada a ver. Mas a sociedade toda tem muitos mitos, muitas crenças que não se justificam, né? Muitas guiadas por moralismo, né? E aí essas pessoas sofrem. Só que a maior dor geralmente começa justamente na adolescência, quando eles não sabem ainda quem são, mas a família, que é o mais próximo, começa a rejeitar, começa a querer combater aquilo. Eu conheci um jovem muito amado, eu amo muito, que foi rejeitado pela mãe, e a mãe era de uma certa religião que não aceita, acha que isso é uma doença, que é algo provocado por demônios ou por Satanás, não sei como é que é direito, mas assim, eles acreditam que existe uma cura e que a cura está ligada à religião ou ao exorcismo, alguma coisa nesse sentido. Olha o sofrimento desse jovem. Olha o sofrimento desse jovem. Então, olha, já te adianto, seu filho já é um privilegiado de ter o próprio pai ao seu lado, né? Tentando, inclusive, ajudá-lo a superar essas dificuldades. E aqui eu quero até fazer um adendo, gente. A gente não deve julgar, né, esses pais que não aceitam, porque muitos deles não aceitam por falta de conhecimento e também muitos deles por medo, medo, medo porque o filho vai sofrer, né? Já sabe que a nossa sociedade ainda, apesar de tão moderna, apesar de a gente estar num país em que há uma liberdade maior de expressão, uma série de coisas, nós brasileiros temos a cultura de sempre meter o pau no nosso país, né? Mas na verdade nós somos privilegiados, porque a gente tem liberdade de falar, né, de política, de falar de religião, dá uns paus às vezes, né? Mas a gente pode falar. Tem países em que a repressão é tão grande que existe pena de morte para quem é homossexual. Olha, século 21, pleno 2019, ainda existem culturas em que o homossexual é submetido à pena de morte. Então, assim, a gente ainda tem um pouquinho de privilégios nesse sentido, né, de uma mente mais aberta, mais acolhedora, de aceitar a diversidade, mas ainda assim, ainda tem muitos conservadores, muita gente que por ignorância, né, ignorância no sentido de ignorar mesmo, de não saber, acaba julgando ou tendo alguns pré-conceitos, né, conceitos prévios, conceitos antes de conhecer, e que acaba judiando dessas pessoas. Então, o que você pode fazer, além de apoiar, é dar munição, eu chamo de munição, para que seu filho saiba que o valor dele está dentro do coração, que pouco importa se ele prefere se relacionar com gente do mesmo gênero ou de outro, que não é isso que define ele. O que define nele são as atitudes, é o coração, é a solidariedade, são os valores que ele traz dentro dele. É o fazer o bem, é ser uma pessoa íntegra, honesta, trabalhadora, independente do que ele tenha de sentimentos, não é? E esperança, sabe? Dá esperança para ele, que ainda vai chegar o dia em que as pessoas não vão olhar mais isso.
né? Vão olhar mais o caráter, mais o jeito da pessoa lidar com o próximo, né? Do que o que ela faz com os sentimentos dela, o que ela faz entre quatro paredes, isso interessa a quem? Eu costumo brincar, eu falo assim, olha, se meu marido fosse homossexual, eu ia ficar muito chateada. Mas fora ele, mais ninguém me interessa, porque não faz diferença, na verdade, na vida de ninguém. Tudo isso é preconceito puro, né? E, infelizmente, ainda tem, sim, ainda vai enfrentar, sim, mas trabalha na autoestima do seu filho. É, mostra que você aceita, que você tem orgulho de quem ele é, independente de qualquer coisa. Isso vai fazer com que ele tenha força para quando vier uma situação em que ele seja maltratado, que ele consiga responder à altura, de se preservar, de se defender, porque ele tem autoestima bem construída. É o melhor que você pode fazer pelo seu filho. E eu já vou dizer parabéns, parabéns, porque é essa preocupação que a gente tem mesmo com os nossos filhos, né? Que eles vão sofrer, quais são as coisas que eles vão passar. Olha, eu tô vendo que o chefe Wolinski está aqui. Muito obrigada, chefe. Que bom que o senhor está aqui comigo. Um abraço, viu, pessoal aí de Barretos? Bom, espero que eu tenha respondido, né, essa pergunta, como eu posso ajudar meu filho a lidar com os preconceitos de gênero pela escolha que ele fez. E aí tem uma outra de uma pessoa amadíssima, que eu amo muito de coração, que ela diz o seguinte: Val, tenho acompanhado suas lives. Eu sei, te agradeço muito, viu, querida? Todas são muito interessantes, obrigada, e tem ajudado bastante no dia a dia. Olha, ouvir isso de você é uma bênção, porque você é um dos meus exemplos inspiradores, viu? Eu não vou falar quem é, mas a pessoa sabe, se ela estiver por aí ou se for ouvir numa reprise, tá bom? Talvez seja um problema apenas da minha filha, mas ela quer dizer que, com isso que talvez não seja um problema comum a outros pais, né? Mas a fobia por sangue é algo que me preocupa muito. É incontrolável. Ela, a filha, né, passa mal a ponto de ter ânsia de vômito, sudorese intensa quando precisa fazer um exame de sangue, por exemplo. Uma simples conversa sobre um procedimento cirúrgico, para ela, já causa um transtorno enorme. Certa vez teve uma dor abdominal e foi levada ao serviço de saúde. O médico solicitou o exame de sangue. Ela chorou, passou mal e a professora que a acompanhou também tinha o mesmo problema, por coincidência. Acho que isso não ocorre só na adolescência. Se tiver alguma dica, será muito bem-vinda. É, linda, isso não ocorre só na adolescência. Realmente não é um problema típico de adolescente, né? Mas na adolescência eu acho que talvez seja um pouco pior, porque junta com todo o resto que já enfrenta, né? E assim, olha, sinceramente, a respeito desse assunto, Aline, você por aqui, tudo bom? Bem-vindo, chefe Wolinski. Boa noite, chefe Val, ótimo tema, muito esclarecedor, com ótima explanação. Obrigada, chefe, você é sempre tão cortês, tão gentil comigo. Maísa Lima, Roberta, Georgette, obrigada, gente, pela companhia, fico muito feliz de ver vocês aqui, viu? De verdade mesmo. Bom, amiga, então, como eu estava te falando, essa situação dessa fobia, ela realmente pode ter sido causada por um trauma. Você sabe que eu não sou psicóloga, não tenho formação em psicologia, né? Tive, sim, alguns semestres de psicologia, por causa das faculdades que eu cursei, de licenciatura. Então, a gente tem alguma coisa de psicologia, mas não tem nada a ver com terapia, nada disso, né? Eu entendo o seu transtorno. E eu acho assim que talvez algum tipo de análise, procurar um psicólogo, mas esses processos eles costumam ser bem demorados e não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. Mas eu vou te contar um caso que aconteceu comigo pessoalmente, por coincidência, que talvez possa ajudar você e a sua filha nesse aspecto, tá? Primeira coisa, mais uma vez, a tal da meditação, isso é algo que a meditação pode ajudar.
Lógico que não é assim uma coisa que vai acabar com essa fobia, né? E fobia, a gente sabe que existem vários níveis, tem uns que são bem sérios, né? É, eu própria já cheguei a desmaiar na sala de espera, eu vou contar para vocês já já, vocês vão rir de mim. Mas realmente não é uma coisa assim, não é um medo racional. Fobia é alguma coisa fora do seu controle, é fora do racional. Racionalmente, quando você fala a respeito disso, você tem o controle, você sabe, né? Mas o emocional é, é muito diferente, é muito fora do seu controle, né? A fobia que eu tive, e que eu posso dizer que eu curei, eu tinha fobia de dentista. Mas não era um medinho, gente. Não era aquela coisa assim, ai, eu vou no dentista, então, ai, que medinho. Não, não é isso. Era fobia mesmo. Eu literalmente já cheguei a desmaiar na sala de espera de um dentista. E eu não sei dizer para vocês o que foi que aconteceu que causou isso. Sei que era uma coisa incontrolável. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho 48 anos, eu cheguei a passar mais de 20 anos sem ir ao dentista. Olha como Deus é bom para mim. É tudo dente natural. Eu não precisei pôr dentadura nem nada, mas era o caso. Porque 20 anos sem visitar o dentista, imagina o transtorno. E eu tô falando de mim, mas não é para falar de mim, é para falar de você, desse problema que a sua filhinha enfrenta. Essa filhinha, inclusive, que eu amo muito, né? O que que acontece? É, a meditação, ela é uma coisa que pode ajudar um pouco, tá? E é outra coisa que eu fiz, mas aí tem que ver, para mim funcionou porque foi uma iniciativa minha. Eu que comecei a me incomodar com essa situação de passar quase 20 anos sem conseguir ir ao dentista, e eu falei, eu vou resolver. E eu comecei a me colocar em situações em que eu tinha que enfrentar aquele medo, né? Só que isso já depois de adulta. Eu fiz em 2008, eu me forcei a colocar aparelho ortodôntico. Eu tinha um dentinho, não era algo assim que precisasse, não, mas eu tinha um dentinho que era um pouco mais encavalado e eu usei isso como um pretexto para me colocar em situações em que eu tinha que enfrentar, sabe? Eu chamo isso de dessensibilização, sabe? Quando a gente enfrenta o medo, porque tudo isso que eu estou contando é da minha experiência, tá? Não sou psicóloga, volto a dizer, e também não sei se isso funciona para todo mundo. Mas uma coisa a minha intuição me leva a crer que não adianta querer forçar a pessoa a enfrentar o medo. Tem que ser uma coisa que ela esteja disposta. O que eu acho que você pode fazer é conversar com ela, mas tomando cuidado para que ela não sinta que você a está criticando, né? Porque os jovens adolescentes já se sentem criticados o tempo todo, né? Ai, deixa eu só cumprimentar mais pessoas que chegaram aqui. Juliana Mendes, oi linda, Eliane Sarau. Ai, que fofa você veio, chefe Pevilda, Claudinho, seu lindo, como é que tá aí, tudo bom? Como é que tá a Clarinha? Como é que tá a Sandra? Manda beijo para todo mundo, tá? Que bom que você veio, obrigada, viu? Então, voltando lá à nossa saga, né? Eu tô falando a respeito pro pessoal que entrou agora, uma amiga que tem uma filha que tem uma fobia muito séria de sangue, ela não pode ver sangue, não pode nem pensar, falar a respeito de um procedimento cirúrgico que ela já passa muito mal, dá até vômito, é uma coisa bem séria. E eu estava dizendo para elas, né, que eu não sei o que pode ser feito de fato, porque eu não sou psicóloga, mas estou contando uma experiência pessoal que pode vir a ajudar. Primeira dica que eu dei é que a meditação, ela ajuda em várias coisas da mente da gente, e uma delas pelo menos me ajudou nessa questão de controle dessa fobia, de combate mesmo, né? E a outra coisa é que eu me vi
numa situação em que começou a me incomodar demais, né? Porque às vezes eu tinha. é, é, eu estava vendo o dia em que eu ia ter uma dor de dente, né? Olha, eu escovava dente, gente, 10 minutos. 10 minutos. Que era para eu nunca ter que precisar ir ao dentista. E era uma coisa assim, não era frescura. Não é frescura, tá? Isso é muito importante. É uma coisa irracional, incontrolável. Não está no nível consciente. Inclusive, eu nem sei por que isso me aconteceu. Se aconteceu algum trauma, eu apaguei do meu consciente. Eu não tenho memória de algum trauma que tenha acontecido para causar esse tipo de situação. Mas eu me forcei a pôr o aparelho ortodôntico em 2008, eu coloquei. Por quê? Porque eu ia pelo menos, eu percebi, né, no dia que eu desmaiei, eu percebi que o gatilho que fazia eu ter todo aquele nervosismo, os mesmos sintomas que você citou, de passar mal, de ter ânsia de vômito, de dar sudorese, a pressão baixava, eu suava frio, o coração parecia que ia sair da boca, era uma coisa horrorosa. E eu percebi que o gatilho que disparava todos esses sintomas era o barulho do motorzinho. Sabe o motorzinho de obturação? Era aquilo que deflagrava todos os sintomas, a ponto de eu desmaiar literalmente, numa sala de espera uma vez. Foi quando eu não fui mais, né? Fiquei 20 anos sem ir, foi horrível. E aí, o que que eu fiz? Eu fui colocar esse aparelho e foi uma saga, gente. Durante 2 anos eu usei o aparelho e quem usa aparelho ortodôntico sabe que todo mês tem que ir lá para ajustar, para, né, ajeitar. Então eu me forçava a me submeter àquela situação, aquele ambiente de consultório odontológico, sentava lá na cadeira, e foi uma saga porque, assim, houve situações, o doutor foi muito fofo, ele, Tânia Chicória, minha linda, que bom você por aqui, quanto tempo! Ai, que saudade de você, Taninha, beijo para todo mundo, viu? Então, eu me forçava aquela situação para ir dessensibilizando, e o médico era muito fofo, o dentista era muito fofo, ele marcava para mim os primeiros horários, né? E a gente foi progredindo. Eu contei para ele toda a minha situação. E além do tratamento em si, né? Que era para colocar o dentinho que era encavalado no lugar, tinha também todo o carinho dele, todo o acompanhamento dele nessa situação de que ele não me forçava a barra, ele ia respeitando as minhas limitações. Teve dias em que ele colocava primeiro o meu horário, né, para eu não ser surpreendida na sala de espera com algum procedimento que ele precisasse usar um motorzinho, mas eventualmente, quando aconteceu, eu já estava mais preparada. Teve vez de eu ter palpitação, ter queda de pressão, mas conseguir segurar firme, respirar, fazer uma espécie de meditação ali e conseguir superar. E teve vezes em que eu não suportei, eu precisei ir embora. Eu abandonei a sala de espera e fui embora. E isso ao longo de 2 anos, né? Depois que eu tirei de vez o aparelho, eu fiquei ainda mais 1 ano ou 2, talvez até mais, deixa eu ver. Acho que eu fiquei mais uns bons 3, 4 anos, talvez, não tenho memória certinha, mas assim, bastante tempo, sem conseguir ir, mas eu estava me preparando emocionalmente, psicologicamente, né? E aí eu procurei uma dentista que também cuidava de criança e tinha toda aquela delicadeza, né, de não assustar a criança. Então, ela tinha todo aquele preparo, aquela gentileza de na primeira consulta não fazer nada, né? Só dar aquela olhadinha. E eu fui me forçando, doutora Juliana, minha linda, uma fofa. Agora sim, né? A gente faz aqueles procedimentos de todo ser humano. Me considero curada. Inclusive, a última vez que eu fui lá, eu falei isso para ela: olha, não tenho mais aqueles sintomas. Eu devo esses dois fofos, né? O ortodontista que me aturou por 2 anos e agora a doutora Juliana que é toda delicada, ela se preocupa com o meu bem-estar, né? Ela vai devagarinho, procura não forçar a barra comigo. E da última vez eu até falei para ela, olha, eu acho que eu estou curada, porque eu não sinto mais aqueles sintomas. Então é isso, linda. Conversando com ela, mas sem que ela
pense que você está forçando a barra, ou criticando, ou dizendo que isso é ruim, tá? Uma hora vai vir dela essa consciência do quanto isso limita, né? Porque imagina, a gente eventualmente vai ter que fazer um exame de sangue, eventualmente a gente vai ter que sofrer algum procedimento, não é verdade? E aí a gente vai tendo essas situações, e aí nos momentos assim que tá bem tranquilo, que você vê que pinta um clima para falar a respeito desse assunto, em que não soe como uma crítica ou uma cobrança, vai falando a respeito disso para ela, olha, sabe a chefe Val? Então, ela curou assim, assim, assado. Ela foi aos poucos, se respeitando, sem forçar demais, né? Na medida em que ela sentia que podia dar um passinho a mais, quando não dava, recuava. Foi anos, anos. E olha, antes de eu começar o tratamento ortodôntico, eu acho que eu fiquei bem uns 4 ou 5 anos aqui, ó, pensando, imaginando situações em que o que eu poderia fazer para resolver isso, né? E quando eu tive essa ideia, não foi imediatamente que eu fui à ação, não. Eu fui me preparando mentalmente para ir tomando coragem, né? A meditação me ajudou muito nesse processo e quando chegar para ela o momento, eu acho que pode ser uma estratégia que funcione. Fora isso, a psicologia, né? Psicoterapia, tem várias linhas, né? Tem até hipnose, algumas linhas de psicologia que podem fazer regressão, fazer até descobrir o que foi que aconteceu que causou esse trauma. Eu não conheço profundamente o tema, mas o jeitinho que eu dei foi esse. Quem sabe não te ajuda também? Se ajudar, eu vou ficar muito feliz, viu? Olha quem entrou aqui, Thaís Lima, coisa linda! Que saudade, Luciana! Ai, gente, obrigada por vocês terem vindo. Tô vendo um monte de coraçãozinho, um monte de like subindo aqui, fico muito feliz e agradecida, viu? Viu, minha querida? Então, espero que tenha te ajudado. Vou conversar com ela também qualquer hora, tá? Surgiu uma oportunidade, tá bom? Então, vamos lá. Tem aqui uma pergunta de um pai também. Ele diz assim: Val, como fazer? Tenho 2 filhos, um com 11 e o outro com 13 anos. Nas tarefas que poderiam fazer juntos, eles não se combinam muito bem. Um joga para o outro e discutem por nada. Ah, eu acho que alguém mais tem esse problema em casa de ter 2 irmãos e eles ficarem brigando por causa das tarefas? Ou será que é só na casa dessa pessoa? Gente, é em todo lugar isso. Na verdade, até no grupo escoteiro, tô vendo um monte de gente aqui, ó, concordando, dando risadinha, só muda de endereço, não é? É assim mesmo, tá? Mas tem uns truques sim que a gente pode fazer para ajudar. Uma coisa que pode ajudar muito é a gente sentar e fazer como a gente faz no grupo escoteiro, sabia? No grupo, inclusive, vou dizer uma coisa para você. Essas 2 pessoinhas de 11 e 13 anos, eu estive com elas em alguns acampamentos, né? E eu vi o poder de trabalho que ambos têm. Um, inclusive, o mais novo, se destacou como o melhor, não vou falar o quê, porque senão eu posso revelar a identidade da pessoa, mas ele foi o melhor na função dele, né? Porque no grupo escoteiro, quando a gente vai acampar, cada um tem sua função. A Thaís, que está aqui, ela lembra, né, Thaís, quando era acampar? Ah, tem cozinheiro, tem enfermeiro, tem almoxarife que cuida do material, intendente, tem monitor, submonitor, o que mais que tem? Lenhador, né? Tem sanitarista, aguadeiro, que cuida da água, ver se ela está potável, abastecer de água, o sanitarista deixa tudo limpo, constrói latrina, deixa sempre tudo em ordem, organizado, cuida da higiene do pessoal, porque a gente precisa disso para ter saúde, né, e conforto no acampamento. E esse seu mais novo se destacou como o melhor do acampamento, na função que ele exercia, né? Então, essa questão aí e o outro também, tá? Foi muito bom na realização da tarefa. E aí os pais perguntam: Meu Deus, o que é que você faz? Qual é a mágica? Por que que em casa não é assim?
É muito simples, na verdade. Sabe por que que eles fazem? Porque fica bem claro o que que é função de cada um. E as funções, elas não são impostas, elas são combinadas. Então, trazendo, né, esse truquezinho do grupo escoteiro para dentro de casa, eu costumo dizer assim, ó, professor morre de inveja de chefe escoteiro. Por quê? Porque o professor chega na sala de aula, tá aquela confusão, ele se desgasta, a voz, perde a voz, bate, grita, xinga, se descabela e o pessoal continua conversando, continua fazendo bagunça, né? E ele perde ali vários momentos até conseguir colocar o pessoal em ordem para começar a dar aula. Eu faço assim, ó, levanto meus 3 dedos e fico alguns segundos em silêncio. Em segundos, eles espontaneamente ficam em silêncio, ouvindo, prestando atenção no que eu vou falar. Os professores falam: Meu Deus, é mágica, é magia, o que você está fazendo? Você tá hipnotizando os meninos? Não, é só o combinado. Eu deixo eles falarem, eu deixo eles brincarem, eu dou liberdade para eles, eu não fico o tempo todo em cima. Mas a gente combinou que quando o chefe fizer assim, é para ficar em silêncio. Só combinou. E eles cumprem o combinado. E sabe qual que é a parte legal? Eles participam do combinado. A gente forma as regras da tropa, né? Quais são as regras, o que pode, o que não pode. Então, trazendo tudo isso para dentro de casa, como que a gente pode resolver? Pega um dia em que está todo mundo de boa, né? Lembra da outra pergunta, que tem hora que eles estão de boa, tem hora que não? Pega um dia em que está tudo leve, um dia assim que está sem tensão, que o pessoal assim não está muito bravo, né? Vamos combinar, conversar, sentar e fazer as regras da casa, né? Mas sabe uma coisa que vai funcionar muito bem? Deixa eles participarem da criação das regras. Eu sei que parece uma coisa meio fora do padrão, né? Poxa, mas como assim? Eles são crianças, né? São jovens. Quem põe as regras são os adultos. Não todas. E às vezes, vou dizer para vocês, às vezes vocês podem se surpreender com a capacidade que os jovens têm de ter lógica e de serem às vezes até mais conservadores do que nós adultos mesmo. Quando você dá liberdade para eles e você deixa que eles pensem nos prós e contras das situações, quem é chefe escoteiro sabe que eu não estou mentindo. Eles às vezes nos surpreendem e às vezes com soluções muito mais práticas, muito mais simples, muito mais dinâmicas e boas para todo mundo do que as nossas próprias ideias. Eles superam as nossas expectativas quando a gente deixa que eles façam isso. Então, chama a galerinha, fala assim, pessoal, olha, a gente sabe, né, que todo mundo mora aqui em casa, então é justo que todo mundo colabore. Eu faço isso, isso e isso, mamãe faz isso, isso e aquilo, e vocês dois também precisam colaborar, né? Mas assim, a gente tem tido alguns problemas, e de vez em quando, né, fica esse jogo de um joga para o outro, e aí eu fico irritado, e isso não é bacana. Como que a gente pode fazer para resolver isso de uma maneira justa, é, confortável e boa para todo mundo? Sem que eu precise me estressar, sem que vocês também fiquem estressados, sem que a gente acabe brigando, tendo castigo. A gente pode fazer isso de uma maneira melhor, não pode? Fala assim, o que que cada um pode fazer para contribuir? Que gosta de fazer e que vai ajudar. Vamos fazer uma listinha das tarefas de cada um, das funções de cada um? E distribui. Olha, vou dizer uma coisa. é, Às vezes, uma mera troca de trabalho pode gerar resultados impressionantes. A Thalita, por exemplo, minha filha, ela não gosta de lavar louça. E é uma das coisas que ela não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de passar roupa. Não gosto de passar roupa.
Tem coisa que a gente gosta mais, tem coisa que a gente gosta menos. Todo mundo tem que colaborar? Todo mundo tem que colaborar, é fato. Só que às vezes, um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, e dá para a gente revezar. Quando tem uma tarefa que ninguém gosta, como que a gente faz? Alguém vai ter que fazer, né? E às vezes as tarefas que são assim, as que a gente mais acha que ninguém vai querer, por exemplo, o aguadeiro, é uma das que o pessoal não gosta muito. O sanitarista tem ainda algum preconceito de achar que sanitarista, nossa, é o lixeiro da tropa. É preconceito, mas logo eles percebem da importância da função, né? Imagina, quando tem greve de lixeiro, a gente sabe, né? O quanto que eles deveriam ganhar mais que a gente, porque é um trabalho tão difícil. Estabelecer as regras. Quando outra coisa que dá para fazer também é estabelecer algumas aberturas, assim. Por exemplo, tem hora para fazer o serviço? Se tem hora, qual hora que vai ser? Vai ser logo que chega da escola ou primeiro vai descansar um pouquinho? Como que o jovem rende mais? Porque assim, o importante não é que a louça seja lavada, por exemplo. Faz diferença se ela for lavada às 13 horas, logo após o almoço, ou se ela for lavada às 15? Se você for pensar, não faz tanta diferença assim. Ninguém vai morrer porque a louça está ali 2 horinhas a mais na pia. Então, se dá para a gente deixar eles escolherem algumas coisas, deixa. Porque isso vai fazer com que eles sintam que eles estão participando das decisões e que eles meio que entendem as necessidades, né? E fica justo, porque todo mundo ajudou a escolher as regras. Lógico que talvez você precise dar uma intermediada ali, a gente faz isso no escotismo também, né? Olha, gente, ó, fulano tá com 5 cargos e Beltrano tá com um só. Vocês acham que vai dar certo isso? Será que a patrulha vai ser eficiente, né? Porque se uma pessoa está sobrecarregada e outra está folgada, para quem está sobrecarregado, vai ficar muito pesado, vai se cansar demais. E quem está folgado, na verdade, vai achar o acampamento chato, porque não vai ter muita coisa que fazer. Será que não dá para a gente redividir isso? Te juro que funciona. Tenta, faz isso e depois me fala se deu certo, tá bom? Se você precisar de mais dicas, só mandar pergunta, mas eu tenho certeza que isso pode te ajudar, tá bom? Espero mesmo que ajude. Ai, gente, a gente já está aqui já há quase 1 hora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta rapidinha. Você sabe qual é o aplicativo para clonar Messenger e Zap da minha adolescente? Não. Essa daqui a gente vai ter que conversar um pouquinho mais fundo. Amiga, prometo. Vou só terminar a pergunta para vocês saberem o que é, mas eu não vou responder hoje por respeito, tá? Porque a gente tem combinado assim mais ou menos 1 hora e pouquinho de live, né? E esse assunto é uma coisa que a gente vai ter que conversar mais profundo, sabe? Não vai poder ser uma coisa superficial, não, porque pode dar alguns males entendidos. A pergunta vou responder na próxima. Prometo, palavra de escoteiro. Próxima segunda-feira já vou começar com essa. Você sabe qual aplicativo para clonar Messenger e Zap da minha adolescente? Peguei conversas dela com 2 meninos. Ela só tem 12 anos e os meninos que tá de conversa são mais velhos. Estou com a cabeça e o coração a mil. Eu crio ela e a irmã sozinha, trabalho o dia todo, só vejo ela à noite. Me ajude, por favor, obrigada. Então, amiga, eu vou te responder essa na próxima, tá? Porque a gente vai precisar conversar bastante a respeito disso. Eu tenho sim como te ajudar, tá? Eu tenho dicas muito boas. É um assunto delicado, né? E eu tenho certeza que você vai gostar. Eu não sei se você está online ou não, mas se você tiver, volta na próxima que eu prometo que eu te dou uma luz, tá bom? Gente, então por hoje é isso. De novo, é, aqui, ó, chefe Wolinski, vamos no popular, colocar regras no jogo. O que é combinado não é caro. Tudo deve ser feito de forma democrática. É isso mesmo. É isso que a gente faz no grupo escoteiro, não é, chefe? E funciona, não funciona? Obrigada, é isso mesmo. Resumiu muito bem.
Gente, muito obrigada, viu, pela presença de vocês mais uma vez. Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo um de vocês aqui. Ah, fulano entrou, aí eu vejo um coraçãozinho, aí me fala alguma coisa. Muito obrigada mesmo, viu? Um super beijo, fica com Deus. E na próxima segunda-feira, 21 horas, a gente está aqui de novo. Me manda sua pergunta, tá? Tem gente aí que tem o meu zap, pode mandar no zap, se quiser mandar por aqui, se quiser mandar no Messenger em privado, tá? Vocês viram que eu não estou falando o nome das pessoas, meio que para preservar, né? Fica aqui online, às vezes o próprio jovem vai ver, vai se incomodar, então a gente fica aqui mais no privado, mas se vocês quiserem que eu fale também, não tem problema não, é só me avisar que eu falo o nome, tá bom? E quarta-feira, toda quarta-feira aí lá no YouTube, às 20 horas eu também estou ao vivo, e aí eu falo sobre algum tema mais profundo. E aqui, toda segunda, às 21, eu respondo essas perguntas. Me manda pergunta que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Se eu puder ajudar essa missão da minha vida agora, tá? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. A gente se vê. Tchau, gente. Obrigada.